O Landon começa dizendo, caramba, o que é isso? E fala que ela é muito bonita. Ele pergunta como ela vai e começa elogiando as tatuagens dela. Ele se apresenta e em seguida pergunta qual o nome dela. Ela diz o nome dela, mas ele fala que não conseguiu ouvir. E em seguida ele pergunta se ela pode parar para ele falar com ela. Mais uma vez ele pergunta como ela vai e ela fala que está bem. Ele fala que o nome dele é Landon e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é de Los Angeles. Ele fala que acabou de se mudar para ali e ela pergunta se é verdade. Ele fala que veio de Houston. Ele pergunta se ela já esteve lá e ela fala que não. Ele fala que Houston é muito bom e ela diz que precisa conhecer. Ele fala que com certeza e diz que resolveu se aproximar porque ele gostou do que ele viu. E fala que foi por isso que ele decidiu falar com ela. Ela agradece e ele fala que talvez eles devessem se conhecer. Mas ela diz que sente muito e fala que não está interessada. Ele pergunta se é verdade e pergunta por que não. E ela diz porque tem muitas coisas acontecendo agora. Ele fala que tudo bem e que respeita isso. Ela diz que foi um prazer conhecê-lo e ele fala que para ele também. E ele caminha em direção ao carro e fala que foi mais uma tentativa fracassada. Ela chama por ele e ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que ele disse que ele é de Houston e pergunta se não é isso. Ele fala que acabou de vir de Houston, mas que na verdade ele morava em Nova York. Ela pergunta o que o trouxe para ali e ele fala que uma mudança de cenário, já que ele estava em Houston já há 5 anos. Ele pergunta o que aconteceu e que ela acabou de dizer que não estava interessada. E ela fala que talvez ela esteja um pouco interessada e ele pergunta por quê. Ele pergunta por que agora assim de repente ela diz porque ela está curiosa para conhecê-lo. Ele fala que foi isso que ele acabou de perguntar para ela, mas que ela não quis conhecê-lo. Ela pergunta o que ele faz para viver, ele fala que faz muitas coisas e que ele é empreendedor. Ela fala que todo mundo é empreendedor, ele fala que nem todo mundo que fala que é empreendedor deveria reivindicar esse título. Ela fala que depende e diz que está interessada em saber o que ele pode fazer por ela. Ele fala que não pode fazer nada por ela, afinal de contas ele nem a conhece. E fala que então ela está procurando o cara errado. Ela fala que ele sabe que todo mundo precisa se conectar, ele fala que não foi isso que ela disse. E fala que ela disse que ela quer saber sobre o que ele pode fazer por ela. E fala que o que ele quer deixar claro é que ele não pode fazer nada por ela. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta se ela entendeu e ela diz que sim. Ele pergunta e aí? E ela diz que foi um prazer conhecê-lo. E ele fala que para ele também. Ele fala que se ela acha que ele vai ficar insistindo, ele não vai. E quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu e ela fala que não quis ser rude. Ele fala que não entendeu, ela diz que sente muito e fala que não quis ser mal educada com ele. E fala que ela está acostumada com muitos homens se aproximando dela. E em seguida diz que ela está interessada em conhecê-lo. Ele fala que não está acreditando porque ela acabou de dizer que não estava interessada. Ela fala que está acostumada com esse estilo de vida e ele fala que isso não tem nada a ver com ele. E em seguida ele diz que provavelmente ele não é o cara que ela está procurando. Ela fala que está interessada nele sim, mas ele fala que não acredita. E fala que a atitude dela diz outra coisa. Ele fala que ações valem mais do que palavras e ela diz que sente muito. Ela fala que gostaria de conversar com ele e ele pergunta conversar sobre o quê. E em seguida pergunta o que nós temos para conversar. E ela diz que gostaria de conhecê-lo. Ele fala que ela pode perguntar o que ela quiser e ela fala que ele disse que ele é de Houston, mas ele diz que ela não ouviu e fala que ele é de Nova York. E em seguida diz que ele morava em Houston. E ela diz que tudo bem e pergunta se ele morava em Houston e ele fala que sim. Ela fala que então ele é de Nova York e pergunta quantos anos ele tem. Ele fala que tem 27. Ela fala que ele é um bebê e ele fala que ele é um homem adulto. Ela fala que ela também é uma mulher adulta e ele pergunta quantos anos ela tem. E ela diz que tem 30. Ela fala que ela é muito experiente. Ele pergunta que tipo de experiência. E ela diz que ela tem experiência de vida. Ele pergunta da onde mesmo ela é e ela fala que é de Los Angeles. Ele pergunta de que parte de Los Angeles e ela fala que da parte norte de Hollywood. Ele fala que tudo bem e diz que ele ainda tem algum tempo e que se ela quiser entrar para eles conversarem, a escolha é dela. E ela diz que eles podem conversar. Ela pergunta se ele pode abrir a porta para ela, mas ele fala que ela mesma pode abrir. Ela pergunta se ela vai precisar
precisar abrir, e ele fala que sim. E em seguida ele diz: fala sério. Ele pergunta por que ela ficou interessada e ela diz que ficou interessada pelo que ele tem a oferecer. Ele pergunta como assim oferecer e pergunta em que aspecto. E ela diz que financeiramente é uma delas. Ela fala que isso também é importante, mas claro, também pelos valores dele. Ela fala que ela pensa assim porque ela precisa garantir o futuro dela. Ele fala que garantir o futuro dela não é trabalho dele. E ela diz que ela precisa garantir o futuro dela. Ele fala que cada um tem o seu caminho e que ele não precisa garantir o futuro de ninguém. Ela fala que se ele for entrar na vida dela, precisa agregar valores. E ele fala que ele não precisa fazer nada disso. Ele pergunta como ela pretende casar com essa mentalidade. Ela diz que ela vai atingir as expectativas dela. Ele pergunta se ela não acredita em dividir as despesas e ela fala que definitivamente não. Ele pergunta por que não, ela fala que não faz isso. Ele pergunta por que não e ela fala porque ela é mulher. Ela diz que ela tem um grande coração, que ela tem muito para oferecer e que ela acha que ela merece isso. E fala que ela precisa garantir um futuro financeiro estável. Ele fala que está parecendo que ela só está procurando alguém que tenha grana. Ele fala que definitivamente ela não é o tipo de mulher que ele está procurando e fala que vai ser melhor ela sair. Ele fala que ela só está interessada no que ele tem, ela fala que definitivamente não. E ele diz que é isso que parece. E em seguida deseja um ótimo dia para ela. O Dior fala que tem uma garota ali e que ele vai se aproximar. Por 2 vezes ele pede com licença, mas ela não responde. Em seguida ele pergunta por que ela está tão brava. Ele fala que só está tentando conversar com ela e pergunta qual o nome dela. Mas ela pergunta por que ele precisa saber o nome dela. Ele fala que o nome dele é Dior e pergunta qual o nome dela. Ela diz que o nome dela é Bunny e ele pergunta se esse realmente é o nome dela ou se ela está brincando com ele. E ela diz que esse é realmente o nome dela. Ele fala que ela está muito bonita e de uma forma seca ela agradece. Ele pergunta se vai ser assim mesmo e ela pergunta o que ele quer. Ele fala que ela está sendo um pouco rude e que ele se aproximou para tentar conhecê-la. Ele fala que queria tentar pegar o número ou o Instagram dela ou algo parecido. Ela pergunta por que ele quer o Instagram ou o número dela. Ele fala porque ele gostaria de conhecê-la. E ela diz que ele não precisa conhecê-la. Ele fala que está tentando conhecê-la e diz que esse é o ponto. Ele fala que gostaria de ter o número dela para ele se comunicar com ela e poder conhecê-la um pouco mais. E fala que talvez algum dia desses eles possam sair para jantar. Ela fala que pode dar o Instagram para ele, mas ele fala que gostaria de ter o número dela, mas ela fala que não dá o número dela assim. Ele pergunta por que não e se ela não quer falar com ele. E ela diz que ele pode falar agora. E quando, de repente, uma galera de moto chega e o câmera começa a gravar. Ele pergunta se ele não pode ter o número dela e ela fala que já disse que não. E ele diz que então tudo bem. E ele fala: caramba, galera de moto aqui. Ele se aproxima e fala: e aí galera? E o cara da moto pergunta se esse carro amarelo é dele e ele fala que é. Ela vai se aproximando do carro e pergunta se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. Ela pergunta se ele tem uma Lamborghini e estava falando com ela. Ele fala que não é uma Lamborghini e sim uma Ferrari. Ela fala: o que, Ferrari? Ele pede para ela se aproximar e ela fala que não entende muito de carro. Mas ela acaba desdenhando do carro dele e fala que ela prefere moto. E ele fala: prefere o quê? E ela fala que prefere moto. E ele pergunta: como assim? E ela diz: olha, você estava tentando falar comigo, foi rude comigo. Ele fala que não foi rude e pergunta em que momento ele foi rude com ela. Ele fala que tentou conversar com ela normalmente, pediu o número dela. Ele fala que ela resolveu se aproximar depois de ver o carro e que ele acha que ela é uma interesseira. Ela pergunta o que ele está dizendo e fala que não está gostando disso. Ele fala que pediu o número dela, tentou conversar com ela e diz que ela não quis falar com ele. Ela diz que não tem que conversar com ele e ele fala que não entendeu. E ela diz que não tem que conversar com ele. Ele pergunta então por que ela voltou. Ela fala porque ele estava tentando conversar com ela, mas que ela estava olhando as motos. E fala pra ele que ela prefere as motos. Ele pergunta se ela prefere e ela fala que prefere muito mais. Ele pergunta se ela está falando sério e ela diz que isso pra ela é uma porcaria. Ele fala que ela não pode estar falando sério
sério e pergunta então por que ela voltou para falar com ele. E fala que sinceramente ele não está entendendo. E ele fala pros caras, olha só, ela tá dizendo que prefere as motos do que esse carro. Ele fala que isso é uma Ferrari, mas que ela acabou de chamar de Lamborghini. E em seguida ele pergunta qual o problema com ela. E ela se aproxima dos caras e fala que acabou de dizer para ele que ela prefere as motos. E o Dior pergunta se ela quer andar de moto. Ela olha para o dono da moto e fala que gostou muito dessa moto. E o Dior pergunta se ela realmente vai subir na moto. Ele fala, caramba, isso é uma loucura, cara. E falando baixo, ele pergunta pra galera se dá pra acreditar. O dono da moto azul pergunta se ela não gosta de Ferrari e ela fala que não curte. E o Dior diz que ela está mentindo. E em seguida fala que ela está brava porque ele não deu moral pra ela. E mais uma vez diz que ela está brava. Ele fala, caramba, isso é uma loucura, ela tá brava comigo, eu sei. Ela pergunta pra onde eles vão e o Dior fala que ela não vai andar de Ferrari. Ele fala que isso é uma loucura e pergunta se dá para acreditar nisso. E em seguida o Dior fala, ó, pode ficar com ela aí, beleza. E em seguida se aproxima do cara, fala, olha só, pega ela, leva pra longe e deixa ela bem longe. Depois ela vai ter que voltar a pé. E em seguida diz que ela está viajando. E em seguida fala para o outro, ó, faz o seguinte, pega ela, leva pra longe, deixa ela voltar a pé. E em seguida pergunta, tá combinado, beleza. Ele fala que ele vai nessa e fala pra galera se divertir. E ele diz pra ela, ó, cuidado pra não cair de moto. E ela fala que não vai cair. E ele entra no carro e fala, caramba, isso é uma loucura.